Bom, pessoal, chegamos então à nossa última aula do semestre, né, sobre engrenagens e vamos introduzir alguns conceitos básicos, né? Aqui a gente tem um par de engrenagem, onde a gente pode ter uma ideia, né, do efeito da distância entre os eixos, né? Ou seja, eu não consigo trabalhar com eixos muito próximos quando eu tenho engrenagens, né? Porque, ou muito distantes, né, melhor dizendo, né? Eles têm que ser mais próximos, né? Por causa do contato entre as engrenagens, né? Por exemplo, quando você trabalha com correias e polias, né, eu consigo trabalhar com diâmetros também similares, né, para fazer redução, mas a distância entre os centros pode ser maior, tá? Então, se a distância do centro é muito grande, né, vai ter um grande problema aí que é o tamanho da engrenagem, que tem que ser muito grande, né? Isso aqui é um par de engrenagem do tipo externo, tá? Então, nessa condição de tipo externo, vocês podem perceber que é uma inversão no sentido do movimento, né? Enquanto essa parte aqui maior, ela rotaciona no sentido horário, a outra aqui menor rotaciona no sentido anti-horário, ok? Uma outra terminologia importante, né, é que geralmente a gente diz que a engrenagem menor é a motora, né, que é conhecida como peão, e a maior é conhecida como coroa, tá? Então, peão e coroa, né, a gente já comentou isso nas aulas anteriores, só para reforçar essa informação. Outro tipo de engrenagem também, né, e aí nesse caso as duas rotacionam no mesmo sentido, são as engrenagens do tipo par, né, internas, tá? Aqui nessa figura a gente pode visualizar que tem uma foto, né, de um sistema de engrenagem interno, tá? Então nessa situação a gente percebe, né, que as engrenagens rotacionam, né, no mesmo sentido e a redução ocorre da mesma forma como ocorre, né, numa engrenagem do tipo externa, tá? Obviamente, né, o diâmetro primitivo que vai contar, tá? Que é o contato entre os dentes, né? Não é essa parte externa aqui, dessa de engrenagem maior aí, desse par de engrenagens internas. Bom, algumas terminologias importantes, né, que a gente tem que ter na cabeça, né, aqui para entender, né? Então a gente tem aqui o raio primitivo, né, que tem a ver com o diâmetro primitivo, que é onde você vai ter o contato entre os dentes, tá? E aqui eu tenho uma curvatura que é chamada adossamento da raiz do dente, né, que eu tiro aquele ângulo mais agudo, né, até para evitar os concentradores de tensões, porque vocês reparem que aqui, né, um concentrador de tensão muito forte que pode aqui, promover a quebra da base do dente da engrenagem, que é geralmente aí que ocorrem algumas falhas. Tá? Aqui é a profundidade total, né, que é dada por essa distância. Que é a base, né, da engrenagem, a base do dente. Entre a distância, né, da base do dente até o diâmetro primitivo, ou raio primitivo, a gente tem o dedendo à altura do pé. Tá? E do diâmetro primitivo até a parte externa, a gente chama adendo ou altura de cabeça. A distância, né, do centro de um dente para o próximo é o passo circular, né, que é aquele conceito que a gente já também trabalhou anteriormente, né, com outros elementos de máquina. E aqui a gente tem a largura da engrenagem, a largura de face, ok? Então essas são algumas terminologias básicas, depois a gente vai entrar em mais outros detalhamentos também. Bom, outro aqui, um desenho adicional só para a gente entender que tem o rastro da chaveta, né? Onde a gente vai poder montar no eixo para travar para que ele possa rotacionar junto. Essa questão de chaveta, tá, pessoal? A gente vai ver no próximo semestre Elementos de Máquina 2. Aí, essa parte onde você tem, né, a parte onde vai passar o eixo, a gente chama de cubo, tá bom? Então tem um cubo aqui, os dentes das engrenagens, né, o vão entre os dentes e o corpo da engrenagem, essa parte aqui. Então, aqui eu tenho a engrenagem, né, o corpo dela, né? E aqui eu tenho o cubo, tá? Onde vai ser montado o eixo da engrenagem. Tá? Aqui a gente pode visualizar bem o cubo, né? O cubo aqui das engrenagens. E aqui a gente fala um pouquinho dos tipos, tá? O tipo mais comum é a engrenagem cilíndrica, tá? Ou seja, repare que isso aqui é um formato do quê? De um cilindro, né? As engrenagens. E os dentes delas são dentes o quê? Retos, né? Repare que você não tem... Aqui você pode ver que é uma linha reta. Tá? Então é uma engrenagem cilíndrica que lembra um cilindro. Nesse caso aqui eu tenho de dentes retos, mas elas podem ser também do tipo helicoidais. Tá? A mais comum é dente reto, até pelo seu processo de fabricação, né? É muito mais simples. Aqui já são as helicoidais, né? Que tem esse formato, os dentes. Tá? Continua sendo cilíndrica, né? O formato lembra um cilindro. E aqui eu tenho os dentes na forma de uma helicoide, uma hélice. Ela é muito mais complexa que a de dentes retos, né? O que torna ela também um pouco mais cara. Só que qual que é a vantagem dela em relação a dentes retos? É que ela é bem mais silenciosa que a de dentes retos. A engrenagem, querendo ou não, você tem um certo impacto no contato dos dentes, né? Quando você tem a helicoidal, você tem um contato que ocorre de forma gradual.
E isso que gera o movimento mais suave e silencioso, tá? Isso não acontece, né, nos dentes certos, o contato é direto, né, é tipo um impacto. Então, essa transferência de carga, né, da movimentação de um dente, né, tocando no outro dente, de forma gradual, na helicoidal, faz com que ela tenha um movimento mais suave, mais silencioso. Um outro tipo de engrenagem é a engrenagem do tipo cônica, né? Repare que aqui lembra um cone, tá? Aqui também é de dentes retos, mas ela pode ser também de dentes helicoidais, né? E essa aqui, novamente, é a mais comum, né? Devido à sua fabricação mais simples, né? Qual que é a vantagem dessa cônica, né, com relação a de dentes cilíndrica, né? Nessa própria figura a gente pode visualizar, olha, eu tenho um eixo aqui e um outro eixo aqui, ou seja, os eixos eles não estão o quê? Paralelos, né? Como acontece nas engrenagens cilíndricas. A engrenagem cônica permite, né, que eu mude o sentido, né, a direção, né, da rotação dos eixos. Ó. Eles são perpendiculares entre si. Tá? Então essa é uma vantagem de você utilizar engrenagens do tipo cônica. E as cônicas também podem ser, né, do tipo helicoidal, e a mesma vantagem que a gente observa, né, de cilíndrica, né, da cônica, né, desculpa, aqui está a engrenagem cônica, né, de dentes retos, né, depois lá nos slides vai estar corrigido, tá? Então tem a vantagem de ser mais silenciosa que a de dentes retos também, ok? Bom, a diferença básica entre cilíndricos e cônicos está na mudança de direção dos eixos de transmissão, aquilo que eu falei para vocês, né? Embora, né, a gente possa também fazer com que eles se tornem paralelos também, tá? Sem problema nenhum, tá? Mas aqui você tem o trabalho aqui, né? Paralelo, não, desculpa. As helicoidais, né? De dentes retos, né? Elas têm que trabalhar o quê, né? Nesse sentido aqui, as cilíndricas, tá bom? Enquanto que a cônica você pode fazer com que haja mudança, né, na direção dos eixos, tá bom? Aqui nós temos então uma outra situação, né, que as cilíndricas também podem ser montadas em eixos paralelos, mas para esse caso, né, os dentes precisam ser helicoidais, tá? Então, eu tenho como ter engrenagens cilíndricas em eixos que não são paralelos? Sim. Só que para isso eu tenho que utilizar dentes do tipo helicoidais, tá? Aí eu consigo. Aqui a gente tem outros exemplos, né? Que aqui é a questão da coroa sem fim, onde você tem uma coroa, né? E um pinhão aqui, uma rosca sem fim, que ela vai rotacionando, né? E aí você tem a transmissão de movimento também diferenciado, né? Repare que o pinhão rosca sem fim, ela tem um formato helicoidal, né? Bem como a coroa aí, para poder fazer essa transmissão de movimento, né? São caracterizados também pela alta redução que promovem, tá? Então, nesse caso aqui, né, a redução é muito maior, tá? Quando você usa a coroa sem fim, se você usar um par de engrenagens. Porque acontece, né? Que vocês podem ver que tem aqui você faz uma rotação, né? Você gira só o quê? Um pequeno passo, né, de movimento, em comparação, né, com outra engrenagem, né, ou seja, a redução é muito maior quando você usa a coroa sem fim. E tem também, por fim, né, a cremaleira, que também é um sistema de transmissão que envolve engrenagens. Né? Ela transforma, então, o movimento, né, de rotação em movimento linear. Né? Isso aqui é muito típico também em alguns portões de elevação, né? Aqueles que abrem a garagem da casa de vocês, né? Ou condomínio, algum lugar assim, você já deve ter visto que existe, né, esse sistema de cremaleira. Bom, a cremaleira, né, pessoal, a gente fala que é um par de engrenagens também, né? E o que acontece? Que essa parte aqui, que é de movimento linear, a gente diz assim que é uma engrenagem tipo cilíndrica, só que de raio infinito, né? Então imagina igual a Terra, né? A Terra, ela não é, obviamente, né? Ela não é um círculo, né? Não é uma esfera, né? Circular. Mas se você imaginar assim, né? Ela tem um raio tão grande, né? Que é esse formato da Terra, né, acaba dando uma ideia que ela é plana, né? Mas é por quê? Porque o raio dela é muito grande. Então essa cremaleira também dá a impressão que ela é plana, né? Mas imagine que ela fosse uma engrenagem de raio muito grande, né? Okay? O pessoal comenta-se muito de falar de raio infinito numa cremaleira. Bom, dimensionamento geométrico com as engrenagens, né? De novo, só para a gente rever, né? Aqui tem algumas informações maiores, né? A largura do flanco, né? Círculo primitivo, o flanco, a face, né? A flanco é essa parte de baixo, a face é a parte de cima, né? O topo da engrenagem, a largura da face. E aqui tem as nomenclaturas, né? As letras que identificam aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Existe um formulário, né? Da DIN, que é a norma
da Alemanha, né, 862 e 867, onde se utiliza, né, algumas equações para vocês calcularem, né? Então, aqui, por exemplo, você já conhece, né, que é o número de dentes igual ao diâmetro primitivo dividido pelo módulo, né? E aí tem uma série de elementos. Aqui é o passo, que é igual ao módulo vezes o π, né? Então, o módulo pode ser também o que? O passo dividido por π. Altura comum do dente, né? Que é 2 vezes o módulo. Altura da cabeça do dente. Altura total do dente. Altura do pé do dente, né? E por aí vai. Então, aqui eu tenho também diâmetro interno, diâmetro do pé do dente. Diâmetro externo, diâmetro da cabeça do dente, né? Então, tem várias equações aqui, né? Tudo baseadas assim, ou no módulo, né? No passo, ou no diâmetro e por aí vai. Ok? Então, essas são algumas relações importantes, né, para vocês calcularem, né? E aí eu deixo um exercício para vocês resolverem depois, né? Um par de engrenagens com dente 21 dentes, uma delas, e a outra com 43, no modo de 5 milímetros, ângulo de pressão de 20 graus, rotação de 480 RPM. Aí eu quero que vocês determinem, né? Esses elementos aqui, relação de transmissão, diâmetros primitivos, diâmetro de adendo de cabeça, de dedendo de fundo e os diâmetros de base. Para a gente dimensionar uma engrenagem, pessoal, os esforços, né, mecânicos para que ela possa resistir, geralmente a gente faz o cálculo baseado no pinhão, tá? Porque se o pinhão suportar, a coroa vai suportar, porque ela é maior, tá? Por ser uma engrenagem maior, né, ela vai ter o quê? Mais material para resistir, né, aos esforços. Então, o pinhão, que geralmente a gente utiliza para dimensionar. Se o pinhão suportar, a coroa vai suportar, tá? E aí tem uma série de estratégias, né? Aqui eu tenho uma equação, né, que é dada no Sarkis-Melkonian, uma equação que tem aqui na largura, né, do dente, do pinhão, no caso aqui. O pinhão é adotado como 1, vezes o diâmetro ao quadrado, diâmetro primitivo ao quadrado, que é igual a essa relação, né? 5,72 vezes 10 a quinta vezes MT, que é o momento torsor no pinhão, só que é Newton por milímetro, tá? Eles adotam esse Newton por milímetro quadrado, né? Por isso que tem essa constante também para fazer as adequações. Dividido pela pressão admissível, né? Que é Newton por milímetro quadrado também, tá? Que é dado aqui. E a relação de transmissão, que é Z2 sobre Z1, né? Que é dado aqui. Né? Esse aqui é o elemento, como se fosse um I, né? I mais ou menos 1. I mais ou menos 0,14. O que vai definir esse mais ou menos, pessoal? É o seguinte. Se eu tenho um par de engrenagens externos, vai ser positivo aqui. Se for interno, é negativo aqui, tá? Então seria I menos 1 se fosse um par de engrenagens internas. Se for um par de engrenagens externas, é mais. Tá? E tem esse φ aqui, né, que é um fator de serviço, que aí tem várias tabelas, né? Tem da Agema, que tem no Sarkis, tem em outros livros também. Então, o fator de serviço é igual aqueles que a gente fez em Correios e Correntes. É verificar assim, quantas horas que ele vai funcionar, em que tipo de serviço e por aí vai, tá? Se a gente for pegar aqui tudo, né, como que faz esses cálculos, né? Bom, torque no pinhão, tem aquelas equações que a gente já trabalhou nas aulas passadas, né? Inclusive para cálculo do eixo, né? Então aqui eu tenho 30 vezes π vezes a potência sobre n, né? Vezes Newton metro, né? Se for o caso, Newton milímetro seria essa equação um pouquinho diferenciada. Relação de transmissão, né? A gente já sabe o número de dentes, né, da movida sobre a motora, ou N1 sobre N1 sobre N2, né? Nesse caso Z2 sobre Z1, porque isso aí tem relação direta com o diâmetro, lembrem, né? Que no caso, quando você trabalha com diâmetro, aí é diâmetro da movida sobre diâmetro da motora. A pressão admissível, né, que a gente utiliza naquele cálculo, é esse valor aqui, que é 0,47 vezes HB sobre W elevado a 1 a sexta, que o W é calculado aqui, né, que é 60 vezes o número de rotações do pinhão, né, vezes esse fator UH, vezes 10 sobre 6, dividido por 10 a sexta, tá? São os valores aqui, tá? O H é o tempo, né, na verdade, as horas de uso que são previstas, tá? Isso aí são algumas equações assim que a gente pode adotar, né, por tabelas também, desses valores. Isso aí, pessoal, não vai cair na prova, tá? Esse dimensionamento eu só estou passando para vocês um procedimento, porque existem várias formas de você calcular. Tá? Existem catálogos que determinam, né, para você poder verificar qual que é a melhor engrenagem, né, para a tua aplicação. Também nos livros, né, a gente tem diferentes equações e por aí vai, tá? Então esse HB é a dureza Brinell, né, o fator de resistência baseado na dureza Brinell da engrenagem, tá? Fator de serviço, né, o volume do pinhão é dado por esse valor, então, né, que seria calculado. E aí denomina esse x, o segundo membro da equação, tem então esse valor. Então o desafio é você descobrir esse valor de x
aí você vai ter um valor de B1 vezes diâmetro primitivo ao quadrado, né? Então, esse seria o modo de engrenamento, tá? Que é determinado por isso aqui. Bom, o volume mínimo de pinhão. Aí, como que você resolveria isso, né? É lógico que tem algumas relações interessantes, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, né, sempre com um módulo, né, normalizados das engrenagens. Você não pode adotar qualquer módulo, tá? Por exemplo, né, de 0,3 a 1, o módulo pode variar por incremento de 0,1, ou seja, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Isso nos módulos normalizados pela DIN 780. Agora, quando você tem um módulo de 1 a 4 milímetros, aí já não é 1,1, 1,2, não. É 1,25, 1,5, 1,75, 2 e por aí vai. Quando eu chego no 4 a 7, é 4,5, 5, 5,5, 6. E do 7 a 16 é 7, 8, 9, 10, 16 é de 2 em 2, de 24 de 3 em 3, de 45 de 5 em 5, tá bom? Então os incrementos são esses. Então você não pode usar qualquer módulo, pessoal, até porque, né, no processo de fabricação de engrenagens, existem muitas fresas, né, tornos assim, que já possuem alguns equipamentos, né, acessórios que auxiliam na fabricação de engrenagens baseado nesses módulos normalizados. Então se você ficar inventando qualquer módulo, você não tem como nem fabricar, na verdade, tá? Então, utilizem módulos normalizados, ok? Bom, nós não vamos cobrar, né? Então, essa parte de dimensionamento em termos de resistência mecânica, né? Mas eu passei só para vocês terem uma ideia de como que faz o cálculo, né? E qualquer coisa, né, pessoal? A gente vai encerrar praticamente uma semana antes, né? Essa aula de elementos de máquina 1, a disciplina. E talvez na última aula eu estava precisando fazer uma live, né, para a gente discutir um pouquinho esse dimensionamento, né, para aqueles que têm interesse, né, de entender melhor. Qualquer coisa a gente faz um exemplo, né, só para a gente trocar uma ideia, mas isso não vai ser cobrado na prova, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí, né, então são as referências, e essa foi a última matéria, então, né, do nosso semestre, e eu espero que vocês estudem bastante, né. Na semana que vem a gente vai ter, então, a nossa segunda prova, P2, que vai incluir a parte de eixos e engrenagens, tá? Então, principalmente, né, deem uma olhada na parte de mencionamento de eixos, ok? Essa é a parte que vai cair com mais ênfase. Tudo bem? Bom, pessoal, bons estudos, muito obrigado e até a próxima. Fiquem em casa.